Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar que o pessoal comece a entrar. Hoje, dia 22, nós vamos começar a nossa nova live. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Dr. Bozola já está presente conosco. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante aqui, né, na Venere, que é a lipoaspiração, tá? O tema da nossa live de hoje é revelar os segredos, revelar essa arte. E hoje nós contamos com a participação especial de um convidado, que também é um renomado doutor. Daqui a pouco ele já vai estar com a gente. Quero convidar você que está aqui comigo, que me conhece, que é amigo, para quem também não conhece, já pode indicar aí, avisar que a gente está online, que nós vamos participar agora da live. Quem quiser tirar dúvidas e saber mais sobre essa cirurgia, fica aqui com a gente, que o bate-papo vai ser muito interessante. Desde já agradeço a participação de todo mundo e já vou convidar aqui o doutor para participar conosco. Doutor Bozola já vai entrar conosco. Professor, pronto. Olá. Olá, como vai, Tarsila? Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela disponibilização de... É um prazer e uma honra. Ai, que bom. Nós ficamos lisonjeados, né, com a sua participação, sempre aqui conosco. Doutor, hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante, né? A maioria dos nossos ouvintes já lhe conhece, mas como de praxe, eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez, para que as pessoas possam lhe conhecer um pouquinho melhor. Ok. Estamos à sua disposição. Pode se apresentar, que em seguida a gente já vai convidar o doutor Leandro também, que já está na live. Muito bem. Eu acho que o tema lipoaspiração, ele é um tema mundial, né? A lipoaspiração, ela tem uma conotação muito, até, um pouco engraçada. Uhum. Porque ela iniciou-se na França. Certo. Por um cirurgião chamado Yves Gerard Hilou, em 1978. E ele era uma pessoa muito inteligente e ele tinha uma namorada que tinha um lipoma, que é um tumor benigno de gordura, que é muito comum. Uhum. E a namorada dele queria tirar o lipoma, mas não queria cicatriz. Olha. E ele pegou um aparelho que serve para fazer curetagem de pacientes que abortam. E essa curetagem é uma curetinha pequena e que ela é furada como se fosse uma cânula de aspiração acoplada a um sistema de vácuo. Nossa. E ele fez um piquezinho na pele, introduziu e curetou o lipoma. Nasceu a lipoaspiração, que foi, ou melhor, é a técnica de cirurgia plástica mais usada no mundo todo, porque a gente sempre está de posse do lipoaspirador durante qualquer cirurgia, exceto nariz, né? E orelha, que não tem gordura. Entendido. Eu só vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, porque aí a gente já vai convidar o doutor Leandro, que já está nos aguardando para entrar, para que a gente possa dar continuidade. Doutor Leandro, o senhor, deixa eu só invitar aqui ele, pronto, já convidei, porque senão a gente acaba falando sem a participação do nosso convidado, e aí a gente deixa ele participar também. É muito interessante, né, doutor? Olá! Doutor Leandro. Já estou entrando, estou na área. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, menina? Tudo bom, boa noite. Primeiramente, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer para nós, da Venere Plastic, receber a sua presença conosco nessa live hoje. É importante dizer que é um privilégio para nós e lhe dar as boas-vindas justamente no nosso mestre, professor doutor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bom, a presença do Dr. Bozola, pessoa que a gente
ele há muitos anos, né, doutor, que a gente está sempre aí aprendendo o profissional que é, e a gente se sente muito honrado em estar participando dessa live junto e podendo explicar para os clientes, né, e outro tema sobre isso, né, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Isso mesmo. Doutor Bozola, se vocês dois quiserem fazer a observação antes, tá? A gente tem um roteiro que preparamos para poder abordar mais fazer perguntas. Nós abrimos uma caixa de perguntas para os doutores para perguntar dúvidas e curiosidades sobre a educação. No final da live, eu vou deixar aberto para vocês fazerem um bate-papo à vontade e explicar umas coisas importantes sobre segurança, né? Porque nós temos o que é importante, além de realizar a segurança, trazer a segurança para o paciente, né? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, doutor Bozola ou doutor Leandro, antes que a gente comece as perguntas, fiquem à vontade. Bem, é um prazer participar dessa live com o doutor Leandro, que é um pouquinho mais jovem do que eu, mas que tem uma experiência muito grande, é bem preparado do ponto de vista como cirurgião plástico e trabalha com conceitos éticos definidos, o que é hoje no mundo todo de suma importância para o trabalho que nós fazemos e para o desenvolvimento até da nossa área de cirurgia plástica. Eu estava comentando sobre como surgiu a lipoaspiração, né? Através do professor Yves Gerard Deloux, francês, 1978, que curetou um lipoma da sua namorada com um furinho e um vácuo a partir de uma cânula que usava-se em abortos. E eu assisti à primeira apresentação do Yves Gerard Deloux, que nós chamamos de ILU só, em Fortaleza, no Congresso Brasileiro, e nós não achamos aquilo uma coisa interessante, não. Até alguns acharam que ele era meio louco. Que nada. Hoje a lipoaspiração, como eu disse, é a técnica, porque é uma técnica, não é? Mais desenvolvida e mais empregada no mundo todo por todos os cirurgiões plásticos. Doutor Leandro, então, apenas 45 anos, o quanto evoluiu essa lipo, né? E antes do ultraflor era uma pureza, tinha um sangramento maior, tinha mais complicações, e hoje a gente tem uma técnica com muito mais segurança, foi muito mais aprimorada. Em apenas 45 anos, o tanto que evoluiu essa técnica, e tanto de indicações que foram ampliadas, né? Além da possibilidade de utilizar essa gordura, porque antes a lipoaspiração veio como um método apenas de retirar. E hoje, talvez, o produto que a gente tem dessa lipoaspiração seja muito mais valioso do que a gente imagina. E tanto os efeitos que essa lipoenxertia, que essa transferência de gordura pode nos proporcionar de melhor. É verdade. Doutores, nós trouxemos o tema, né, que é falando que o nosso tema principal da live hoje, ou seja, é revelar a arte da lipoaspiração, que através das técnicas que vocês utilizam, vocês modelam o corpo do paciente, vocês trazem, né, essa escultura que se cria através da lipoaspiração, né? Nós sabemos que hoje vários... Eu sou um pouco mais leiga, obviamente, né, porque essa é que vocês vão saber explicar as palavras também, quais são os nomes, né, para cada técnica. Só para deixar claro para os nossos ouvintes que hoje nós vamos abordar o tema da lipoaspiração, são as técnicas, os métodos e os cuidados. Para trazer todo esse conhecimento e deixar as pessoas mais tranquilas, né, na escolha da cirurgia, visto que a maioria das cirurgias que são realizadas acaba incluindo a lipoaspiração por aproveitar, né, da cirurgia já ajudar essa paciente também modelar o corpo, às vezes por uma mastopexia, vai fazer uma questão de mama, mas já aproveita e faz uma lipozinha para poder também já deixar ela um pouco mais bonita, retirar um excesso de gordura. Passado isso, nós já vamos começar então a abordar as perguntas, eu acho que é muito importante a gente já começar falando sobre isso e assim a gente aproveita a live ao máximo.
Tá bom? Tá vendo? O som de vocês está bom, parece que está cortando um pouquinho a sua transmissão. É verdade. Eu queria fazer uma observação. Tá tendo como um eco para mim. Está cortando, sim. De vez em quando Eu a acho que gente some a fala. vai que está um pouquinho assim, congestionado. Se você puder desconectar de algum outro aparelho ou mudar a sua linha, talvez a sua rede possa melhorar um pouquinho mais, né, doutor Bosolo? Tá, vamos fazer o seguinte. Obrigada aqui pela participação da nossa ouvinte, que ela está falando que está dando eco. Vamos fazer a chamada novamente e ver se vai resolver. Melhorou. Está bem melhor agora. Tá melhor? Parece que você falando mais lento, mais próximo, está melhor. Tá, pessoal, vai dando o retorno para a gente também. Vai estar tendo eco, vai também para você. Talvez se você abaixar um pouquinho o volume, o som possa ficar melhor. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Melhorou? Bem melhor. Ah, então ótimo. Se tiver ainda dando eco, vocês me falam, tá? Tá melhor. Perfeito. Então, doutor, como é que o senhor gostaria de começar abordando isso aí? Falando um pouquinho da técnica, o senhor já comentou. Então, se a gente sugerir as indicações, quando está indicado e quando está contraindicado uma lipo? Repete, porque cortou a sua fala no meio, por favor. Quando é que a gente pode indicar uma lipoaspiração e quando que a gente deve contraindicar uma lipoaspiração? Também, tudo bem. Veja bem, a lipoaspiração é uma técnica em que ela está indicada para contorno corporal em qualquer situação. Mas o mais importante da indicação é justamente, vamos dizer, o estado físico do paciente ou da paciente. Né? Isso é um fundamento. É medicina, nós estamos diante de medicina. Se nós temos um paciente rígido, com os exames completos, em que a gente faz um exame clínico perfeito, chega-se à conclusão de que aquele paciente está rígido, então a lipoaspiração está indicada. Basicamente, esse é o mecanismo que a gente utiliza, não é? Sem dúvida nenhuma. E isso já é o começo do fim da sua colocação. A segurança da lipoaspiração começa dentro da sala do consultório. Certo. Doutor Leandro, aproveitar o gancho, como nós começamos a live, o doutor já foi falando sobre a questão de como foi que iniciou a lipoaspiração. Naquela época, o doutor Bozola me disse que as cirurgias eram realizadas pelas cânulas e agora, como é essa questão de aparelhos? O que tem de inovação para a gente poder trazer para o pessoal conhecer mais? O principal aparelho talvez seja esse, né, doutor Bozola? Exato, perfeito. Talvez os aparelhos, tem dois aparelhos na sua frente, Tarsili. Justamente. Esse talvez seja o aparelho mais importante, o aparelho que deve ser sempre valorizado em qualquer procedimento cirúrgico. Tudo que venha depois disso, tudo que a gente segura, são coisas que podem nos auxiliar, talvez, em alguns procedimentos, aprimorar algumas coisas. Mas, sem dúvida, o melhor aparelho para lipo é a mão. E a gente pode usar, inicialmente, seringa, uma mangueira conectada a um aparelho de fazer vácuo, porque o que a gente precisa para tirar a gordura é ter uma pressão negativa. É como se a gente estivesse aspirando uma solução, um líquido, né? Isso pode ser feito, esse vácuo pode ser feito utilizando uma seringa conectada à câmera, ou um aparelho de aspiração, que ele faz um vácuo, vai ser aspirado por uma mangueira. E aí tem outras tecnologias associadas, algumas ajudam bastante, outras nem tanto, como um vibrador. Em vez de a gente ficar balançando o braço, ele vai vibrar, então como se fosse uma mão trêmula, que vai estar vibrando a câmera, que pode facilitar na retirada da gordura. Existe um outro aparelho que é o ultrassom. Então o ultrassom, ele também vibra as moléculas, ele vai fazer uma vibração bem menor na ponta da cânula para quebrar aquele tecido adiposo. Então, a gente já falou da seringa, da lipoaspirador, da vibração mecânica e da vibração por onda, que é o
ultrassom. Seriam basicamente os três. Existem outras tecnologias que podem ser associadas a uma lipo, para retração de pele, para derreter gordura, né? Mas, basicamente, isso seriam os aparelhos utilizados numa lipoaspiração. Sem falar nome de marcas, nada disso. É isso, doutor? Excelente. Doutor Bosola, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, veja bem, a base fundamental da técnica de lipoaspiração é ainda aquela que o Ilu desenvolveu. E o Leandro colocou muito bem. O que acontece é que a própria mídia ela muda o nome às vezes para criar nomes novos. Eu já vi várias delas. E eu chamo a atenção o seguinte, por exemplo, hoje existe Vaser, que é um sistema em que o ultrassom destrói a gordura e aspira. Eu estudei isso em porcos aqui na faculdade em 1992. Estão dizendo que é novidade? Não é. E por que não continuei utilizando? Porque o ultrassom, a transformação de energia elétrica em energia sônica, libera calor, e esse calor ele dá problemas com a gordura. Então, eu trabalho com vibrolipo aspirador, que é isso que o Leandro disse. Em vez de eu fazer com a mão, eu trabalho com um sistema em que o ar comprimido faz a cânula ir e voltar, mas a base é lipoaspiração, não tem nenhuma dúvida. A gente infiltra a gordura com uma solução para que ela se torne mais molinha, mais fácil, e aí trabalhar com a mão, com seringa, com qualquer coisa, com raio laser. E essa cultura que existe hoje dos aparelhos, achando que a pele vai fazer uma retração, ela vai reduzir, ela vai encolher. Sim, ela pode encolher, mas ela volta quase tudo depois de 12 meses. Porque aquele encolher é, na verdade, um estímulo calórico na pele que corre-se o risco, inclusive, de provocar queimadura. Então, é preciso muito cuidado. Eu não sou contra aparelhos, não. Eu estou dizendo, eu estudei isso em 1992. Eu não sou contra, mas é preciso muito cuidado quando se fala em laser, em ultrassom, em outros equipamentos, para que não haja a possibilidade, e aí vem já novamente lá a segurança, né? Muito cuidado com esses aparelhos, porque pode ocorrer. Então tem que marcar a gordura, tem que isso, tá, mas precisa ter muito cuidado. Entendi. Doutor Leandro, o senhor gostaria de acrescentar? Isso que o doutor Bosola falou, aquela retração que a gente vê imediata, que vê naqueles vídeos que o pessoal coloca, então a gente chama isso de retração imediata. Aquilo é feito por uma retração pelo calor gerado. Agora, existem alguns tratamentos que a gente pode estimular a produção de colágeno a longo prazo. Então, alguns aparelhos, alguns insumos estimulam a produção de colágeno a longo prazo, mas aquela retração imediata, ela não é persistente, como o Dr. Bosola colocou. Ele vai fazer uma retração imediata, mas o mais importante é que aquela pele seja estimulada a produzir colágeno para que mantenha aquela firmeza. O senhor falou que injetar soro. Me explica melhor, doutor. Então, o que seria a hidrolipo? O que é hidrolipo? Por que a gente injeta soro antes de fazer uma lipoaspiração? A infiltração, na verdade, ela serve para haver uma redução da coesividade da gordura, para facilitar a aspiração, e a injeção de vasoconstrictores para fazer com que o sangramento seja quase nulo ou menor do que o possível, não é? Então, a infiltração, e que era chamada de úmida, superúmida, os termos são variáveis. Eu comecei a fazer lipoaspiração aqui no Brasil, em São José do Rio Preto, em 1980. A gente chamava de seca, úmida e superúmida. Hoje nem se fala mais nisso, porque
já todo mundo infiltra, que é para diminuir o sangramento. Essa é a colocação básica da hidro, né? Ou seja, doutor, toda lipo é uma hidrolipo. Porque às vezes o paciente chega perguntando, você já faz hidrolipo? Na verdade, toda lipoaspiração é uma hidrolipo. Não vai mudar. A técnica é sempre a mesma. O que às vezes muda o nome é pelo tamanho. Então, mini lipo, lipo pequena, lipo local, o princípio da cirurgia é sempre o mesmo. O tamanho da cirurgia que não pode mudar, né, doutor? Perfeito. Sim. Perfeita colocação, doutor Leandro. É excelente. É isso mesmo, é o que a gente vê, né, na atualidade, rede social. Ainda mais hoje em dia, a rede social tenta trazer muita novidade para atrair a atenção, né, dos consumidores. E aí, o que nós queremos trazer para a Vênus, para a nossa linha de raciocínio? Que a segurança do paciente ela vem em primeiro lugar e depois a satisfação dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós tratamos, né, de realizar sonhos, mas com segurança. Doutor Bozola, a próxima pergunta aqui é para o senhor, onde nós gostaríamos de saber como é que o senhor realiza a cirurgia de lipo. Repete, por favor. Como que o senhor realiza a cirurgia de lipoaspiração? Bem, em primeiro lugar, o preparo do paciente, né? A gente planeja, prepara o paciente de acordo com as necessidades e o ato cirúrgico em si é feito uma infiltração da gordura, como nós dissemos anteriormente, com uma solução de soro fisiológico, água destilada, adrenalina, um pouquinho de anestésico local e, em geral, algum produto que diminua o sangramento, certo? Entendi. A gente aguarda 10 minutos para que essa solução faça o efeito necessário e eu trabalho com a vibrolipoaspiração, que é o que eu disse, é um aparelho tocado a ar comprimido e ele é que movimenta a cânula. Então, eu não preciso fazer o vai e vem com o braço. Eu faço assim um paralelo. Se eu tenho uma Ferrari, eu não empurro a Ferrari, eu dirijo. O aparelho de vibrolipo é mais ou menos parecido. Ao invés de eu ficar fazendo grande esforço, eu deixo o aparelho trabalhar e eu só dirijo o aparelho, porque a lipoaspiração pode parecer uma técnica muito simples, que é um furo, mas o furo lá dentro é que é o grande problema e que a lesão da gordura é preciso ter limites de segurança, não é? E o vibrolipoaspirador, ele me deixa uma rede entre a pele e o músculo que ela contrai também e fica homogênea. Porque é mais ou menos como se você fizesse uma terraplanagem no escuro. A lipoaspiração local, o problema é esse. Você tem que saber exatamente o que fazer anatomicamente para não atingir vasos, não perfurar a cavidade abdominal, etc., nervos. Então, tem conhecimento da anatomia e esse aparelho de vibrolipoaspiração, como ele é muito leve, ele me dá mais sensibilidade. Por isso eu utilizo desde 1997 e o primeiro aparelho de vibrolipo do Brasil foi meu. Olha que interessante, né? Nós ficamos felizes de saber que o senhor foi o primeiro, né? Um dos primeiros. A gente sabe que o senhor foi um dos primeiros em muitas conquistas da cirurgia plástica brasileira e também do mundo, né? Porque hoje, tanto o senhor é reconhecido internacionalmente pelas técnicas que o senhor utiliza, né? Há técnicas nos Estados Unidos hoje que levam o seu nome devido ao seu grande conhecimento. Então, a gente fica muito feliz de saber que nós temos um médico que é tão renomado. Leandro, o senhor quer fazer alguma observação em relação a essa pergunta? O doutor ela colocou sobre os cuidados. Então, assim, esse procedimento é feito no centro cirúrgico, né, com acompanhamento da equipe, com anestesista. Então, assim,
Eu acho que, por menor que seja a cirurgia, ou por maior que seja, os cuidados devem ser muito semelhantes. Então, no centro cirúrgico, com acompanhamento, para que a gente possa realmente oferecer uma segurança a esses pacientes, né? Doutor, e quando é que a gente não deve indicar, então, a lipoaspiração? Por que alguns pacientes, às vezes, a gente contraindica uma lipoaspiração? Qual a relação em relação ao peso? Por que alguns pacientes com sobrepeso não estão indicados fazer uma lipoaspiração? Bem, Leandro, a minha opinião é o seguinte: a lipoaspiração não é um processo de emagrecimento, ela é um processo de criação de formas corporais melhores, certo? Tanto a lipoaspiração quanto o enxerto de gordura é para criar formas melhores. Mas está havendo uma confusão nisso aí, na sociedade, inclusive, e alguns cirurgiões plásticos estão passando barreiras perigosas, certo? Tentando fazer lipoaspiração quase que de corpo inteiro. E nós sabemos, você sabe muito bem, eu sei muito bem, que isso entra na área de segurança máxima. Então, eu penso assim, o paciente que vem pensando que vai emagrecer está contraindicado. E o outro paciente é aquele que eventualmente tem um problema de saúde grave, uma cardiopatia, uma pneumopatia, um diabetes descontrolado, quer dizer, enfim, aquilo que clinicamente o médico, nós somos médicos, temos que conhecer para contraindicar. Excelente. Doutor Leandro, nós queríamos saber um pouco também, né, principalmente das mulheres. Essa não é só minha, eu tenho certeza que é de milhares de mulheres que estarão nos assistindo no futuro, que estão presentes aqui na live agora e que às vezes fica um pouco confusa para nós, e não só para as mulheres, como hoje também muitos homens também já realizam cirurgias plásticas, inclusive lipoaspiração. Qual é a diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Porque ainda tem muita dúvida para o nosso lado dessa parte, porque às vezes a gente não sabe se a gente está indo para o consultório para poder falar, doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração, ou se eu falo para ele, doutor, eu quero fazer uma lipoescultura. A gente queria saber quais são essas diferenças. Ótima pergunta. Complementando o que o doutor Balzala falou, assim, em relação às contraindicações, a gente vai pegar uma cirurgia. Então, as contraindicações de uma cirurgia como maneira geral. E o sobrepeso, né, a gente tem limites a explorar. O limite à quantidade de gordura a ser aspirada, regiões a serem aspiradas. Então, a lipoaspiração significa aspirar gordura. Isso é uma lipoaspiração. Se eu utilizo essa gordura para colocar em outro lugar, é como se eu estivesse esculpindo a gordura. Então, lipoescultura, a escultura da gordura. É como se eu pegasse uma massa de modelar, vou tirar de um lugar e passar para outro. Então, isso é uma lipoescultura. Hoje, praticamente a maioria dos pacientes, a gente faz uma lipoescultura. A gente transporta a gordura para aqueles lugares que a gente quer aumentar. Então, essa é a diferença, né, entre lipoaspiração e lipoescultura. Os limites estão relacionados tanto à área quanto ao volume a ser aspirado, além das contraindicações absolutas de outras cirurgias, de qualquer outra cirurgia, que são patologias, como o doutor colocou, tudo isso. Ou seja, quando a paciente vem no consultório e ela vem com aquela ela quer realizar essa cirurgia, vai depender do que o médico vai avaliar e vai indicar. Para cada caso é particular, cada pessoa tem o seu nível de gordura, o seu peso, então é muito particular e não podemos chegar e dizer que eu quero cultura ou eu quero respiração, né? Justamente. Doutor Bozola, você quer fazer alguma observação na questão dessa pergunta? Não, eu acho que ela ficou respondida. Como nós vamos discutir segurança, depois eu queria fazer um apanhado. Como é que a gente trabalha em cima de uma tentativa de segurança absoluta. Mas eu não vou dizer agora, porque talvez você coloque isso para frente, não é? Tá, nós temos ainda 20 minutos, né, aqui para poder nosso cronômetro. Eu estou controlando aqui o tempo, fazendo as perguntas e deixando mais tempo possível para vocês poderem abordar esse diálogo aí que vocês vão ter no finalzinho. Lembrar que também nós tivemos algumas perguntas da caixinha, perguntas que foram feitas
os nossos ouvintes. E eu vou selecionar algumas perguntas aqui também no final para poder perguntar para os senhores. Doutor Bozola, então, para dar continuidade, o senhor descreveu algo sobre formas bonitas. Tem artigos, né, que o senhor fala sobre isso, e a gente quer conhecer um pouco mais sobre o que é relacionado a isso, a lipoaspiração. Deixa eu falar um pouco para nós sobre isso. Bem, aí você mexeu no meu fraco. Porque forte. Não seria o forte, eu ia falar agora, doutor Leandro. Na minha visão, beleza tem muito de matemática e de proporções. Porque quando a gente enxerga uma beleza, nós transferimos os sistemas límbicos cerebrais, do olho transfere para lá, e lá está o backup nosso da beleza. E esse backup, ele tem medidas e proporções. E essa medida e proporção básica é uma proporção chamada π, que é de 1 para 1,618. Leonardo da Vinci era apaixonado por ela. Os astrofísicos. Existem inúmeras coisas na natureza que têm essa proporção, inclusive a mulher. Então, quando a gente olha uma mulher de corpo feminino, ela tem a cintura 1 pelo quadril 1,6. Ela atrai os olhos do sexo oposto. Certo. E aí, imagine que eu estou falando de atração sexual. Então, até a atração sexual tem matemática. Por quê? Porque existem medidas. O que é que nós procuramos nessas pacientes que nos procuram? Quando é possível, pelo sistema osteomuscular, criar uma proporção de 1 para 1,6, nós vamos lá, certo? Eventualmente, fazendo isso, tira na cintura, tira nos flancos, tira no abdômen para afinar a cintura e coloca, eventualmente, na nádega, no quadril, para aumentar, para criar essa proporção. Mas isso é dependente do sistema osteomuscular. Não há como você mudar o sistema osteomuscular. Então, se a gente atinge até 1,3, 1,4, está ótimo, entendeu? Não é um carimbo, 1,6 é que é bonito, não. É a tendência. Então, ou seja, doutor... Só para concluir, e esta proporção já foi estudada na face. Eu já publiquei isso nas mamas, no abdômen com cintura. Quem tinha as proporções bonitas na face, na mama e no abdômen, chamava-se Marilyn Monroe. A famosa Marilyn Monroe. Excelente, doutor. Doutor Leandro, durante esse tempo que o doutor estava falando, me veio um questionamento feminino. Eu acho que eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vai encaixar bem no tema. Não estava no roteiro, como eu falei. Live é bom por causa disso. Vem com o tema e as coisas vão acontecendo. O doutor falou sobre essa questão, né, do cálculo, né, que existe esse cálculo, essa proporção. O que acontece? Hoje em dia, nós vemos muito, já aconteceu comigo, e também pode acontecer com muitas mulheres que chegam no consultório de vocês, trazem fotos, trazem modelos e viram para vocês, para os médicos, e falam: doutor, eu quero esse corpo. Ou seja, agora é a hora que o médico vai virar para o paciente e vai dizer: e aí, como é que vocês lidam com isso? Hoje eu entendo um pouco mais, mas eu acho que é importante trazer essa realidade da cirurgia plástica para as mulheres, para os homens, para o contexto geral, de como isso é individual, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Leandro, sobre isso. O Leandro pode começar a resposta. Pode falar, doutor. Nós não somos uma mercadoria. Nós não somos um objeto que se compra, que se copia, né? Mas a gente pode usar, talvez, aquelas fotos como referências, até para lidar sobre o grau de expectativa. Certo. Numa cirurgia, a gente tem que pensar, não só na cirurgia, mas em tudo a gente tem que pensar sobre expectativa, possibilidades,
o que estamos dispostos a fazer para conseguir aquele objetivo e o que nós vamos ter. Então, como referência, eu acho que as fotos podem ser até válidas, o que para reconhecer o que a pessoa acha bonito. Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, eu quero uma mama nem grande nem pequena. O que é isso? Às vezes o grande para ela é muito pequeno para mim, então talvez a foto sirva como uma referência, mas não um objeto a ser copiado, a ser clonado. Então, a avaliação é individual, o tratamento é individual, dentro daquelas possibilidades, né? Então, a lipoaspiração é uma arte, é uma escultura. E nós vamos esculpir uma estrutura viva e vamos nos basear com a matéria-prima que está nos sendo oferecida. Então, o paciente tem corpos diferentes, matérias diferentes e resultados diferentes. O escultor tem a sua parte, mas a matéria-prima também tem o seu grau importantíssimo para falar em resultado. Nossa, excelente. Eu acrescentaria aí do Leandro o seguinte, eu sempre sou muito claro com o paciente. Traz a foto, como ele disse exatamente o que a gente faz, como médico, entendeu? A gente discute com o paciente, examina, quer dizer, todo aquele estudo que é feito com o paciente, procura deixar o paciente sempre bem para ele, bem claro, ou para ela, né, no caso, bem claro aquilo que é possível do ponto de vista técnico, científico, sem ultrapassar as barreiras da segurança. É isso que a gente sempre procura fazer, ser claro com o paciente. Se o paciente é consciente, ele aceita. Se ele não é, eventualmente ele pode cair numa esparrela logo na frente, porque vão prometer coisas que não são possíveis às vezes. Este é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje na mídia, a divulgação errônea daquilo que é possível. Entendi. Obrigada, doutor, por essa observação tão importante, né? Pode falar. Generalização dos resultados, né, doutor? Exato. Não é para todo mundo. Olha, para a gente, então, não perder o foco e voltar para a lipoaspiração e aproveitar o gancho, obviamente, né, para falar depois sobre essa parte da segurança, que é o tema do finalzinho para a gente falar. Doutor Leandro, a gente queria saber o que o senhor faz com a gordura depois de retirada. Ela é desprezada, como o senhor já disse, né, sobre a questão da lipoescultura e da lipoaspiração. Como é feito esse procedimento e como é isso? Primeiro, onde a gente pode fazer uma aspiração de gordura? Teoricamente, qualquer lugar que tenha. Certo. E onde a gente pode colocar a gordura? Teoricamente, qualquer lugar que tenha. Então, a gente hoje pode usar a gordura em várias partes do corpo, com dois efeitos. O efeito de volume, de aumentar volume, então a gente pode colocar em glúteo, na região das mãos, das mamas, da face. Então, qualquer parte do corpo, teoricamente, a gente pode colocar gordura. Mas também tem o efeito de rejuvenescimento. A gordura tem um grande número de células que são capazes de se diferenciar, de restaurar, de cicatrizar e de rejuvenescer o nosso organismo. Então, com a gordura colocada na face, por exemplo, ou nas mãos, a gente observa um rejuvenescimento muito grande, uma melhora da qualidade da pele. Então, talvez a gordura seja a nossa fonte da juventude. Aquilo que vai propiciar a gente ter cada vez mais restauração e não simplesmente cicatrização. Ele tem um efeito, inclusive, em cicatriz, em pacientes queimados. Então, a gente está falando um pouquinho de estética, mas tem um gancho aí reparador, que as duas andam muito juntas. Não existe uma divisão do que é estético e o que é reparador. Então, pacientes queimados se beneficiam muito de uma lipoenxertia, o efeito rejuvenescedor da gordura. Por isso que eu falo que a gordura vale ouro. E cada dia vai estar valendo mais ainda. Excelente. Doutor Bottolo, o senhor quer fazer alguma observação para complementar? Aí a gente... Não? Sim. Nós estamos numa fase agora chamando de medicina
medicina regenerativa. O Dr. Leandro deu o quadro aí, exatamente. Eu queria saber o que tem nessa gordura que muda completamente certos conceitos fundamentais da cirurgia plástica que vem de 1900 e pouquinho. Certo. Existe algo que a gente não sabe, que um colega nosso, chamado Dr. Pelon, do Rio de Janeiro, chama de efeito salamandra. Ou seja, a gordura ela tem um efeito regenerativo, que é da medicina regenerativa. Isso me reporta a minha faculdade, que o meu professor de bioquímica falava que a medicina era um ramo da bioquímica. E eu estou chegando à conclusão que é mesmo. E a gordura que nós removemos, como não vou repetir o que o Dr. Leandro disse, é um achado realmente fantástico. Entendi. Perfeito. Ó, a gente está com o tempo um pouquinho corrido agora, vamos aproveitar os últimos minutinhos que nós temos da live para poder fazer as perguntas que os nossos ouvintes trouxeram. Eu vou tentar aqui fazer de uma forma com que fique igual para os dois, mas talvez a gente não consiga pelo tempo. Vou perguntar primeiro para o doutor Bozola, né? Como o doutor Leandro falou agora, teve uma paciente que perguntou em relação à respiração. Pode ser feita em todo o corpo no mesmo dia, doutor Bozola? A resposta é não, não deve. Não Existem deve. limites, aí entra a segurança. Então, eu já posso até entrar na segurança. A segurança começa no consultório, onde o paciente tem que ser bem preparado. Depois, sala de cirurgia, temperatura acima de 20 graus para não lentificar a circulação. Hidratação forte, com diurese forte, para que a circulação seja boa. Certo? Corticosteroides, eu sou amante de corticosteroides, que é um anti-inflamatório, porque a coagulação começa com uma inflamação. E pernas altas, pernas para cima o tempo todo, ou bota ou meia. Eu prefiro pernas altas. Eu faço uma brincadeira sempre, eu digo, eu nunca vi um morcego com trombose venosa. Certo? Por quê? Porque eu digo, perna alta previne trombose venosa. Depois, isso tem que ser continuado com medicamentos anticoagulantes durante a cirurgia, pós-cirúrgico, em casa e durante um período que a paciente esteja de repouso. Sempre. Às vezes a gente fala para o paciente, fica de repouso, e ela fica com a perna pendurada. Ela está provocando uma eventual trombose. Para você ter uma ideia, Tarsili, viagens longas de avião, onde a pessoa fica com as pernas penduradas, tem incidência de trombose venosa com embolia pulmonar, que é a consequência. Então, um dos pontos fundamentais, na minha opinião, além de tudo isso, as pernas elevadas, que é lá que começa tudo em geral. Então, essa é a segurança. E aí, em relação a fazer o corpo todo, que é a resposta, então, eu vou dizer o seguinte, eu trabalho da seguinte forma, mais do que 30% de área corporal, eu não acho que deve ser feita. Eventualmente, se é uma cirurgia mais difícil, somente 20%. Nunca ultrapasse, porque você vai levar o paciente a uma síndrome da resposta inflamatória aguda sistêmica, que é um quadro de choque hemorrágico, com lesões cerebrais, renais, hepáticas e etc. Então, aí, quando precisa de fazer mais do que 25%, 30%, é melhor dividir em 2 ou 3 etapas. É muito mais seguro do que fazer numa etapa só, onde a gente vê eventualmente uma tentativa disso e o paciente, se não foi ao óbito, ele pode eventualmente ir para a UTI. E também, na lipoescultura, eu pessoalmente nunca faço a introdução de gordura intramuscular, em forma nenhuma, porque isso pode ser absorvido, essa gordura, e pode ir para o pulmão e provocar uma embolia gordurosa. Obrigado, doutor, pela observação. Doutor Leandro vai querer complementar. A lipoaspiração não é um método de emagrecimento.
é o medo de modelagem, né? Eu acho que isso é importante. E também esclarecer o que é trombose, o que é embolia. Uhum. Como o doutor colocou, o doutor Basola colocou, a trombose não é um evento da lipoaspiração. Pode ser um evento desencadeante, mas não a causa necessariamente. Então, viagem de avião, Covid, desidratação, falta de movimentação, são fatores que podem desencadear uma tromboembolia. Então, se a gente fizer essas medidas preventivas, o risco vai ser menor, né? Não que tenha como a gente abolir, porque é uma complicação que pode ocorrer, mas a gente tem como diminuir a incidência disso, com esses cuidados que o doutor colocou. Mas não necessariamente a lipoaspiração causa uma trombose. Isso é uma outra coisa que pode vir juntamente com a cirurgia sendo desencadeada pela desidratação, repouso e falta de movimentação. Perfeito, doutor. Obrigada, doutor Leandro. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, Tarcísio. Claro, doutor. Uma outra situação, por exemplo, quando uma paciente ou um paciente faz uma viagem muito longa de avião, a gente normalmente não faz uma cirurgia, ou mesmo que seja uma lipoaspiração, imediatamente após. A gente aguarda, prepara esse paciente com medicamentos e etc., para justamente evitar essas complicações. Ou seja, bem esclarecedor, né? Essa parte de cuidados que nós chamamos de cuidados, né? Que nós precisamos ter os pacientes antes de realizar as cirurgias, e que bom que os médicos estão bem instruídos para poder, né, instruir, porque muitos casos podem acontecer de haver situações de complicações por não terem seguido os padrões de cuidados antes da cirurgia. Ou seja, não é só o médico que tem que cuidar, a paciente também tem que fazer a sua parte antes, durante e principalmente depois, para que o resultado e para que ela esteja segura também, né? Então, até que um texto que eu fiz, queria compartilhar com os doutores no final, aproveitando que ainda tem uns 3 minutinhos, doutor Leandro, quanto tempo dura a cirurgia de lipoaspiração? Depende, né, da área, ou seja, eu acho que ela termina quando acaba, nunca atrasa. Depende do tamanho da cirurgia, depende da região, então, assim, lógico, o tempo é um fator limitante, sim. Quanto maior o tempo de cirurgia, mais cansativo para o organismo do paciente. Então, o tempo cirúrgico é um fator limitante, que pode variar de uma cirurgia para outra, de um profissional para outro. Então, a gente tenta diminuir, deixar o tempo o menor possível que dê para que a gente fazer aquela cirurgia. Quando é uma cirurgia muito grande, é melhor dividir ela em duas. Mais ou menos como se fosse uma viagem. Se for uma viagem muito longa, talvez dividi-la seja mais seguro, mais tranquilo e mais prudente. Eu quero destacar aqui a presença de alguns colegas cirurgiões plásticos que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí, doutor Renato, doutor Alex. Muito obrigado pela presença de vocês. E de todas as pessoas que também estão aí nos acompanhando. Obrigada, doutor. É um prazer estar também, porque os seus amigos, os seus seguidores também estão participando com a gente, sejam todos muito bem-vindos, né, para estar conosco. Inclusive, doutor Leandro, eu vou aproveitar que teve um comentário de outra pergunta que um doutor fez, que ele perguntou, acho que para o doutor Bozola. Então, vamos aproveitar antes que teve o doutor Bozola. Ele falou, quando o senhor começou a realizar a cirurgia de lipoaspiração, como foi? Em 1980, um ano depois quando eu assisti à apresentação do Dr. Ilu em Fortaleza, eu comprei um lipoaspirador extremamente barulhento. As cânulas eram grossas como nossos dedos. Hoje nós trabalhamos com cânulas finíssimas, de 2 milímetros, 3 milímetros. E era manual, né? Então a gente trabalhava e terminava as cirurgias assim, extenuado, mesmo e trabalhávamos com áreas muito pequenas, certo? Era um culotezinho, um flanco, e depois a evolução mostrou que a gente podia crescer muito mais. Eu comecei depois, como eu disse, fazer com ultrassom em 1992, não é? Mas desisti por causa do aquecimento da cânula. E aí, em 96,
2007 eu comprei o primeiro vibrolipoaspirador e hoje eu trabalho com a Vibrolipo, eu tenho 5 aparelhos. E por quê? Porque o Leandro chamou a atenção, a velocidade com o Vibrolipo aumenta. E eu administro as minhas cirurgias, mesmo que eu tenha a combinação de abdômen, mama, lipo, etc., eu nunca ultrapasso 4 horas de cirurgia. Por quê? Porque aumenta muito a incidência de complicações e porque também o cirurgião cansa e, às vezes, ele começa a não fazer a coisa como devia. Verdade, doutor. Olha, chegou ao fim o nosso tempo, tá? Foi prazeroso, foi esclarecedor, foi bem informativo. Acredito que as pessoas agora conhecem um pouco mais sobre a cirurgia tão importante e não tão, como eu poderia dizer, além de tudo isso de importante, ela ainda é a mais realizada pela vantagem que ela traz, né, para nós, para modelar o corpo, ficar ainda mais bonito. Falar de segurança, eu acredito que é muito importante, como os doutores trouxeram muito bem colocado para nós, que é o fator principal, né, além do resultado, como eu disse. Infelizmente, nós vemos que ainda hoje, Leandro, com a atualidade e com a inovação, com as técnicas, infelizmente, vez ou outra, a gente acaba vendo na mídia social, pessoas vêm a falecer, fatores como o senhor colocou da parte de segurança. Eu acredito que teve muitas perguntas, as pessoas me trouxeram muito isso, né, sobre a questão da segurança, né, que a lipoaspiração acaba se tornando ali uma vilã. Até a gente colocou isso como um tema, né, ela não é a vilã e que o vilã mesmo nesse caso seria os não cuidados, né, durante dos médicos e pós também dessa paciente, né. Vou deixar aberto os doutores falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Doutor Leandro, obrigada pela sua participação, tá? Estamos muito felizes. Doutor Bozo, é sempre um prazer. Um grande abraço para você, Tarsili, aí da Inglaterra, e um grande abraço para o Leandro também, e aos que nos suportaram durante todo esse tempo. Com certeza eles estão muito felizes, doutor. É um privilégio, né, ter o senhor aqui, o doutor Leandro, conosco. Doutor Leandro, fique à vontade. Eu agradeço a presença, a oportunidade de todos. E que fica esse gostinho de quero mais. Na próxima vamos estar aí juntos também. Que bom. Inclusive, a gente já vai convidar o senhor para fazer parte da equipe da Venere Plastic, tá? Já foi, surgiu a parte do doutor Bozola, que é ele que convidar. Vou deixar o doutor Bozola fazer o convite pessoalmente, que era a intenção também de convidar para a live hoje. Doutor Bozola, a palavra é sua. Um abraço para vocês. Eu acho que ele não me ouviu. Não, repete. Então, desculpa, doutor. É que a gente queria convidar o doutor Leandro para fazer parte da nossa equipe da Venere Plastic. E aí o senhor disse que falaria com ele no final da live. Eu deixo a palavra para o senhor agora. Não, isso aí vai ser uma conversa ao pé do ouvido. Então tá bom. Mas ele já sabe. Semana passada. Por tudo que já aconteceu, ele já sabe que ele já é participante da equipe. Ai, né? Que bom. Então, tem que ser brindado com vinho, pessoalmente. Com certeza. No ano que vem eu estou indo para o Brasil, a gente vai marcar um encontro com todos os médicos que fazem parte da equipe. Doutor Leandro, esse projeto aconteceu há um tempo atrás, doutor Bozola e eu trouxemos a ideia, né? Como hoje eu estou aqui na Inglaterra, a maioria dos nossos ouvintes, que são seus ouvintes que vieram do seu Instagram, a Venere Plastic hoje é uma clínica que se preocupa em ajudar os pacientes que estão na Europa para vir para o Brasil bem assessorados. Então, o pessoal que está conhecendo a gente agora, fique à vontade no Instagram, tirar dúvidas, agora vai estar aí respondendo as perguntas das pessoas. Quem estiver no exterior e quiser ir para o Brasil com cirurgia plástica, a gente faz toda essa assessoria e conta com uma equipe maravilhosa de cirurgia plástica muito responsáveis. Vocês, né? Então, a gente fica muito grato de poder contar com esses médicos tão renomados. Obrigada pela participação e a gente se vê no próximo tema. Obrigada, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de todos.
Até a próxima. Até.